né? A contribuição que o Hellinger trouxe. Todo mundo conhece bem, né? Que o Hellinger foi um psicoterapeuta alemão que ficou mundialmente conhecido com as constelações, né? E sua percepção das leis sistêmicas, que ele chamou de ordens do amor. Todo mundo é muito amigo das ordens do amor, né? Pouca gente é amigo de verdade do Hellinger. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Ele foi seminarista, foi soldado, para quem não sabe, lutou na guerra do lado dos nazistas, né? Depois ele foi padre, teólogo, filósofo, missionário católico. Ele foi lá para os Zulus, né? Viveu com eles na África durante muitos anos. Depois ele estudou muitas abordagens terapêuticas de peso, de renome, com os criadores das abordagens. Então ele estudou Gestalt, ele estudou Erickson, essa terapia primal, análise transacional, enfim. Ele tem uma bagagem enorme. Então por isso que todo mundo se distancia muito dele, eu acredito, porque acha que para ter o olhar que ele tinha que fazer esse caminho todo que ele fez, né? Ou algum similar, né? E com essa bagagem toda, vocês veem como ele descreve. Ele entra ingênuo, seguro dele mesmo, numa constelação, e o chão some debaixo dos pés dele, quando ele vai assumir um representante. Então, desde o início, ele mostra, né, uma coisa que o Vitor, vocês devem conhecer o Vitor também, né, o Carica, um professor do Imensa Vida também diz, né, o Hellinger dizia assim, gente, parece que sou eu falando as coisas aqui, mas não sou eu que estou falando. Parece que vem de mim, mas não vem de mim. Nós vamos entender isso daqui a pouco. As ordens do amor, fazendo uma recapitulação, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Vamos falar um pouquinho dessas ordens? Quem pode falar um pouquinho sobre o pertencimento? O que é a lei do pertencimento? Quero ver na palavra de vocês como que está isso. Unido, unite. Fala, Andréia. Pertencimento. Eu já falei, já comecei. Já? É o direito que se tem de cada um pertencer àquela família, aquele sistema ao qual ele veio à vida. Uhum. Ok. Todo mundo está de acordo? Ou tem alguém que não está de acordo? Todo mundo está de acordo que é o direito de fazer parte? Sim. Isso é o que a gente aprende, né, gente? A lei do pertencimento é que todo mundo tem direito de pertencer. Percebam que direito de pertencer é algo não realizado. O direito é sempre algo ainda não realizado. Como que uma lei pode existir como lei se ela é algo ainda não realizado? Ela depende de alguém exercer esse direito ou não exercer esse direito. Percebem? Conseguem perceber que quando a gente diz que o direito de pertencer está no indivíduo, a gente está colocando em risco o próprio pertencimento, porque esse direito pode não vir a ser exercido? O Pedro, seria Sim. mudando assim, o sistema não admite exclusão? Por aí. Porque agora você está tomando o sistema como alguém que admite ou não admite coisas, como uma personalidade, né? Mas é por aí. Assim, eu nasço numa família, logo eu pertenço àquilo. Automaticamente. Não existe direito. Eu faço parte. Uhum. É o pertencer em si, é o fazer parte em si. Uhum.
Mas não necessariamente nascer, né? Eu acho que sim, Aí a nascer. gente pode fazer uma associação entre, será que para pertencer é preciso nascer? Será que pertencer significa nascer? Ou estar presente? Ou não ser afastado do convívio familiar? É O que porque aí será que é você tem a pertencer? questão de pessoas que são adotadas, né? Aham. E essa pessoa pertence ao sistema quando ela é Uhum. adotada, né? Uhum. Essa E os abortos, né? Aham. sim. E a hierarquia? Quer falar alguma coisa, Tanire? Você ia falar uma coisinha aí? É porque tem um livro Em Busca da Felicidade, da Sofia Hering, né? E ela Uhum. coloca muito claramente em relação ao pertencimento. Primeiramente, a gente tem que olhar quem pertence à família, ao sistema familiar. Quem faz Uhum. parte de todo ela. Porque ela coloca assim, muita gente olha muito, meu pai eu não posso excluir, é um filho que não foi aceito, ou um parente muito atrás, que a gente nem conheceu, que não foi aceito, que foi excluído, e tem uma repetição, mas ela sempre coloca assim, e aquelas pessoas que a gente teve no convívio, pessoas no nosso relacionamento afetivo ou profissional mesmo, que Hum. muitas vezes a gente não percebe que elas já estão fazendo parte da nossa família ali em si, como uma rede, né? Como na fonte não precisa perguntar pelo caminho, eu vejo muito Beth Helly colocando, mostrar como se fosse uma rede, Uhum. um elo muito maior que a gente possa imaginar. Não Uhum. só o direito ou fazer parte dali, porque eu nasci naquela família, mas uma rede muito maior, muito mais Uhum. ampla, que muita gente nem percebe. Uhum. E pessoas que a gente teve um convívio um elo tão grande que a gente, muitas vezes, a gente ganhou em cima dela, de um sofrimento dela. Uhum. A nossa família, muitas vezes, cresceu financeiramente por causa de um sofrimento lá atrás, e essa pessoa faz parte também. Um assassinato também, essa pessoa faz parte também, Uhum. né? Isso que quando eu estava estudando, essa parte do pertencimento no primeiro modo da imensa vida, eu percebi que a gente ficava muito olhando quem está ali no nosso convívio. E quando a Uhum. gente amplia o leque, realmente, o trabalho da Dara, que ela faz com violência doméstica, pessoas que são vítimas, né? Ela tem um elo ali, muito Uhum. maior que a gente pode imaginar. Uhum. É uma grandiosidade muito grande, é uma grandiosidade que a gente nem percebe. Sim. Só vou fazer uma pequena observação, Tanire. À medida da nossa aula aqui, você vai percebendo a atitude do Hellinger e depois, com seus próprios olhos, perceba como, eu vou te falar, você não precisa acreditar em mim, mas você perceba, caso nós vejamos a mesma coisa, como a Sophie Hellinger é o oposto do que o Hellinger faz, tá? Como enquanto o Hellinger abre, ela fecha. Enquanto o Hellinger doa, ela cobra. Enquanto a ele olha para a diminuição do terapeuta, ela olha para o engrandecimento do terapeuta. Quando ele olha para não interferir, ela olha para interferir. Então, só presta um pouquinho atenção nisso. Sobre o pertencimento das pessoas que não são óbvias, né? Que não estão diretamente no vínculo consanguíneo, elas têm um pertencimento, mas é importante agora a gente diferenciar de qual sistema nós estamos falando. Porque quando a gente entra numa empresa, todos nós temos um vínculo com todas as pessoas daquela empresa. Mas agora nós estamos falando do sistema social que abarca, que engloba, né, aquela empresa. Quando alguém faz uma vítima,
na nossa família, ou quando algum antepassado nosso faz uma vítima lá atrás, essa pessoa fica próxima da gente num vínculo social que vai ser proporcional a, a, ao efeito emocional que tem esse vínculo, entende? Com aquela pessoa lá atrás. Não quer dizer que ela passa a ser da nossa família, mas o vínculo dela se torna tão forte quanto o vínculo familiar, entende? E aí forma-se um sistema um pouquinho maior, que é a nossa família mais essa pessoa. Aí deixa de ser esse sistema familiar e a gente passa a olhar para um outro sistema. Sistema é sempre uma borda, viu, gente? É sempre o que a gente chama de consciência. Nós vamos abordar um pouquinho essa definição de consciência. Mas é uma consciência, um sistema. E a gente define qual sistema de acordo com a regra que a gente coloca para essa consciência. Se a regra é ser consanguíneo, eu estou falando do sistema familiar. Ok, fala, Silvinha. Então, agora ficou um pouco confuso para mim, porque, assim, sempre, né, assim, eu ouvi falar nas aulas do Imensa Vida que quando existe um assassino, esse pertence ao nosso sistema. Quando existe um assassinato, e inclusive a mãe que assassina o próprio filho, ela perde o direito de pertencer. E aí você falando ficou... Não? Tá, então me explica que para mim ficou um pouco... Quando diz que há um assassino de alguém da nossa família, ele passa a pertencer ao nosso sistema. Quando eu digo o nosso sistema, não é mais nosso sistema familiar. Significa que nós temos um vínculo com essa pessoa como se eu tivesse um vínculo empregatício numa empresa. Só que o vínculo de uma empresa ele é muito leve, ele é muito pouco efetivo. Um vínculo desse tipo é fortíssimo, é tão forte quanto um vínculo familiar. Então é por isso que a gente diz que ele passa a pertencer ao nosso sistema. O que é o nosso sistema? É um sistema onde a gente pertence, né? É um sistema onde eu estou dentro, né? Não necessariamente é o sistema familiar. O sistema da empresa onde eu trabalho é o meu sistema também, né? Onde a gente trabalha é o nosso sistema. Se a gente for olhar aqui nós todos, né? O sistema do Brasil é o nosso sistema, entende? Então esse nosso sistema é isso. Mas quando a gente olha para o sistema familiar em si, não entra ninguém que não seja biológico ali, um vínculo biológico mesmo, né? De sucessão. E sobre a mãe deixar de pertencer, não existe. O que pode existir é haver uma culpa tão grande que ela não se sente parte. Mas ela nunca deixa de fazer parte. Ninguém nunca deixa de fazer parte do sistema familiar que pertence. É impossível. Eu acho que eu posso estar enganada, Pedro, mas eu li, acho que nas Ordens do Amor, que o Bert faz a constelação de uma mãe que tem o desejo de morte, e aí o filho segue a mãe, é isso, não é? E aí ele fala, essa mãe perdeu o direito, ou essa mãe perde... Eu não sei se é o direito de pertencer ou essa mãe perde o direito de estar nesse sistema. Aos olhos do cliente. Nós vamos ver isso também. Aos olhos do cliente, a mãe é tão abominável Tá. que ela está cortada fora. Qual que é o movimento de cura? É o de inclusão. Diga, Claudinha. É porque compreender o que o Bert Hellinger fez, né? Assim, a gente precisa levar em consideração que Ordens do Amor estava lá no início. Sim, mais para frente, ele vai sempre modificando aquilo, ele contradiz ele mesmo, né? No decorrer de toda a história dele. Então, quando a gente pega uma coisa lá atrás, é bom levar em consideração também o momento e tudo, né? Porque a coisa pode ir modificando lá na frente. Isso mesmo, Claudinha. Muito bom comentário. No início, ele é muito das afirmações categóricas, né? Ele afirma, o sucesso tem o rosto da mãe. E à medida que ele vai avançando na própria obra, ele vai soltando isso. Ele vai soltando essas afirmações. Vai perdendo a necessidade de manter aquilo
rígido, né? Uma verdade sustentada por ele, né? Que na E verdade não é talvez até verdade. por isso, no início, ele foi tão, como é que fala, assim, as pessoas não aceitavam muito, né, o que ele falava. Uhum, Ele era muito categórico mesmo, assim, né? uhum, E teve sim, muita rejeição, né, pelo trabalho, por isso. sim. Mas quando a gente olha com esse olhar de que o que acontece nos representantes é o que acontece dentro do cliente, ok? Aí a gente consegue até ler o Ordens do Amor de novo, vendo aquelas constelações todas de um jeito muito diferente, né? Mesmo no Ordens do Amor, que ele estava lá no início ainda, dá para ver ainda com esse olhar diferente. Igual quando diz, a mãe não tem mais o direito de pertencer. O cliente sente que aquela pessoa não tem o direito de pertencer. Entende? Porque é isso que acontece em todas as constelações. O que acontece nos movimentos do campo ali é o que acontece dentro do cliente e não lá fora, né? Lá na mãe que está lá em casa enquanto o filho está constelando, né? Não acontece lá nela, acontece aqui, agora, né? Alguém mais ia falar alguma coisa? Alguém tinha começado a falar. É Sandra. Eu tô sem o vídeo, mas Agora eu te vi, a Sandrinha. Regina falou o que eu gostaria de ter falado, Aham. Ah, falou? né? Ok. Falou, eu acho que é exatamente isso. A Claudinha. Uhum. É Cláudia, né? O Hellig foi ampliando a forma Uhum. de olhar. Tanto que lá atrás ele não queria escrever, porque Uhum. ele reconhecia que ele estava mudando. Né? Ele Uhum. demorou a dar permissão das escritas, porque é contraditório mesmo. E Sim. quando você faz esse olhar de que, bom, se a gente começa a olhar que está no cliente, aí é que muda tudo mesmo, né? Aí você pode ler aquela, porque os cursos do livro são descrições das constelações, né? Então dá para você ler aquilo lá vendo de uma outra forma, né? Dá para você ver o que acontece de uma outra forma. Abriu agora o meu vídeo, estava sem conseguir abrir. Agora nós estamos te vendo. Eu tava entendendo que estava aberto, mas não estava. Mas tudo bem. Agora só a Sônia que tá com vergonha dela lavando louça lá. Mas vamos lá. Pertencimento, então, acabou essa história de direito, né? Hierarquia. Vamos lá, quem se arrisca? Vamos lá, Claudinha, se arrisca aí. Você já tá arriscado ao máximo mesmo? Deixa o pessoal falar. Bom, o que a gente aprende normalmente da hierarquia é quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Isso é meio que um pleonasmo, né? É... E depois sempre vem um porquê. Qual é o porquê que se fala normalmente nos cursos? Por que quem veio antes é maior ou tem precedência sobre quem veio depois? Quais foram os porquês que vocês escutaram? Vamos, Rita. Por que quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois? Gente, é muito engraçado porque esse é um pleonasmo mesmo, né? É uma redundância. Precedência é o quê? É vir antes, né? Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Ninguém contou o porquê pra vocês? Bom, eu escutei coisas assim. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois porque sabe mais do sistema, porque tem mais tempo de experiência dentro do sistema. Vocês já ouviram isso? Isso é uma bobagem. Se a gente olhar para consciências, a consciência que nasceu hoje,
a criança. Nasceu a criança, ela vai fazer o movimento de fechar a consciência ali nos 3 anos de idade, ela vai falar eu. Na hora que ela fala, ela se sente separada do resto, ok? Só que ela nasce ali, naquele contexto familiar, e ela vê que ela veio, né? Ela veio do pai e da mãe. Significa que ela é uma parte do pai e da mãe, ok? Significa que ela só pode existir porque existiram antes o pai e a mãe. Imagina que tem uma grande montanha rochosa e se solta um pedaço dessa montanha. E esses pedaços desce rolando, né? Esse pedaço veio da montanha, né? A montanha tem precedência. A imagem é mais ou menos essa na hierarquia, né? O que está antes é maior. Aí como que funciona então com o irmão mais velho? Porque eu não nasci do meu irmão mais velho, mas ele tem uma certa precedência sobre mim. Aí é que tá. Como consciência, você nasceu também do seu irmão mais velho. Porque a consciência aparece se sabendo irmão mais novo. E aí, essa definição de irmão mais novo só existe porque ali havia um pai, uma mãe e um irmão mais velho. Vocês estão entendendo? Então, ela é fruto de uma família onde já havia um irmão mais velho. Então, tudo aquilo que havia antes dela existir é maior do que ela. Da mesma forma, quando eu entro para uma empresa, os funcionários mais antigos dessa empresa têm precedência sobre mim. Hierarquicamente, mesmo que eu entre agora como presidente da empresa, na função eu estou lá no alto, mas nas relações sistêmicas eu sou o último da fila. Porque aquela empresa, a consciência que nasce da junção entre a minha pessoa e a função que eu ocupo naquela empresa, quando eu ocupo essa função, nasce uma consciência ali. Qual consciência? O Pedro, presidente da empresa. Isso é uma consciência. Essa consciência nasce porque já havia aquela empresa configurada daquela forma. E fazem parte da configuração da empresa os funcionários que já estavam lá. Mesmo que seja o faxineiro, ele estava lá antes de mim. Entende? Então, eu sou menor do que ele. Então, essa questão da hierarquia é sempre isso. Algo nasce de outro algo. É a montanha e a rocha que se solta da montanha. Isso, gente. Essa lei e todas as leis do amor são leis do sistema. E leis do sistema são leis de consciência. Consciência é contração. É frear o movimento da vida. Ok? É tentar definir algo. É tentar fechar uma definição, uma explicação. Se estiver muito complicado ou estiver dando muito detalhe que está passando sem entender, vocês me falam, tá? E o equilíbrio entre dar e receber? Pedro, fala de novo que consciência é contração, por gentileza? Consciência é sempre é um saber de si, a palavra, né? Ciência de si, consciência. Esse saber de si, na verdade, é uma crença sobre saber de si, né? Essa crença, toda crença é uma imagem. Toda imagem é algo estático, concorda? É uma foto, digamos assim, é algo estático. Se é estático, é contração, é frear, é parar, entende? É o contrário da fluidez e do movimento. Consciência é esse tipo de contração, essa tentativa de definição das coisas. Tenta definir para mim quem é a Silvia. Certamente que você tem um monte de coisa para falar. Eu nasci em tal cidade, fui, cresci e tal. Você vai delineando quem você acredita que você seja. Mas você nunca sabe exatamente a essência do que é a Silvia. Entende? Então a gente pode dizer que a consciência é o todo? Não. Não. A Silvia é uma consciência. O sistema é uma consciência também. O sistema familiar é uma consciência, o sistema empresarial é outra consciência, que tem consciências dentro dele, né, formando, né? Consciência é toda definição, é todo substantivo, digamos assim. Eu olho para aquela empresa e eu sei que aquela empresa tem um nome
tem um mercado que ela atua, ela tem uma localização, ela tem aqueles funcionários lá dentro, ela tem uma definição que faz ela ser diferente de outra empresa, entende? Essa definição que engloba tudo o que a gente acredita que ela seja é a tal da consciência da empresa. Assim como a definição do nosso sistema familiar, etc. E a definição de quem nós somos também. Ficou... Ajudou ou piorou? Pra mim piorou, Pedro. Dá uma Deixa... outra esclarecida aí. Uhum. Enquanto você esclarece, eu gostaria só de complementar, não, de acrescentar uma questão. Uhum. Assim, você já esclarece junto. Em relação ao que você falou, de quando eu tomo a consciência de que meu pai e minha mãe, né, eu estou no meu lugar ali, nessa hierarquia, e do meu irmão mais velho, minha irmã mais velha. Em relação àqueles que não nasceram, aqueles que eu nem sei que não nasceram, eu não tomei essa consciência. Como que eu me relaciono com isso também dentro dessa hierarquia? Quando você não toma consciência disso, digamos que existe uma consciência maior do que você, que é o sistema, ok? Consciência é sempre conhecer a si mesmo, saber de si mesmo, ok? O sistema sabe de si mesmo, incluindo aqueles abortos, tá? Então, imagina que essa consciência do sistema, ela sabe que tem aqueles abortos. E você não sabe. Então, você acredita que a família é uma coisa que aquela família, na verdade, não é. Mas a consciência maior sabe daquilo. E aí você vai ficar brigando contra essa consciência maior. Aí vão vir as dificuldades, porque essa daqui vai fazer um monte de sintoma em você para você perceber a verdade. Entende? É assim que funciona dentro da consciência. Que a gente vai ver que a terapia aqui, que parece olhar para essas coisas e colocar tudo no devido lugar, não é a terapia de constelação, porque ela não trabalha na consciência. Ela trabalha apesar da consciência. Mas isso nós vamos ver ainda. Eu tenho mania de ficar adiantando as coisas e aí pode confundir, mas tá tudo certo, né? Vamos começar a entender esse consciência como a forma como algo se conhece. Ok? Fica claro assim? A forma como eu me conheço, a forma como a família se conhece. Assim fica Pedro, mas é tranquilo? mutante, né? Sim. Essa consciência é mutante. Por isso que ela é sempre falsa, porque ela acredita que é fixa, mas está sempre mudando. A falsidade está no fixo. Então, esse nível de consciência, né, que você acredita que existe, que acredita que seja aquilo, a constelação vai muito além, né? Na constelação, você está dizendo que não existe, porque a gente vai trabalhar e as coisas vão surgindo, né? A forma antes do Hellinger de trabalhar era mexendo na consciência sistêmica ou no indivíduo perante a consciência do sistema. Antes, a forma antiga. Como assim? Eu olho e falo, as coisas estão fora do lugar, deixa eu colocar tudo no lugar. Eu, terapeuta. Então eu vou buscar o meu conhecimento da terapia sistêmica e vou ajustar as coisas. Vou colocar o filho no lugar de filho, vou colocar o pai no lugar de pai, vou fazer aquela coisa que eu julgo que seja necessária. Ok? De acordo com a consciência sistêmica. Tem até um amigo nosso de Ribeirão que o curso dele chama Consciência Sistêmica, Fernando de Freitas, né? Então ele age dessa forma. Ele tanto que tudo que ele posta é assim, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem mudar a vida de vocês fazendo um simples passo. E aí ele vai te falar o que você precisa fazer, ou seja, ele já tem um conhecimento para ser aplicado, tá? Mas isso vai aparecer dentro do campo. Ele No vai momento olhar da o constelação. campo e vai ver o que está errado. Aí ele vai mexer com a mão dele e com o julgamento dele. Mas
Certo? Não tem certo nem errado, tem formas diferentes de trabalhar. Essa é a Mas forma que sempre foi trabalhada antes do Hellinger. Mas dessa forma, a consciência no Oi? limita. Tá O falhando além, seu áudio, assim, aquilo que a gente você Marcela. falou, e além. Mas dessa forma, a minha internet está bem ruim. Alô? Alô? Sim, tô te Tá ouvindo. ruim? Tá? Não, dessa forma que você falou, desse colega, né, da consciência. Dessa forma, a consciência não limita, não dá um teor de verdade, o que é verdade, e aí não perde um pouco do poder ir além, da verdade se desenvolver, da verdade aparecer na hora, da verdade surgir? Sim, exatamente. São formas Ele diferentes de usa, trabalhar. Pedro, ele usa, na verdade, como um diagnóstico também, né? Sim. Então, a montagem do cliente no campo é um diagnóstico para ele trabalhar em processos terapêuticos. Isso. Que vai muito ao que eu questiono com você em todas as nossas conversas de telefone, né? Assim, ai, Pedro, não é assim. Então, sim, por isso que eu estou nessa grande expectativa aí de você desmistificar tudo isso para mim. Não há nada de errado em fazer isso. Né? A gente não está dizendo que o Hellinger é o certo e que esse pessoal que usa como diagnóstico, como sempre foi usado antes dele, esteja errado. Estamos só vendo aqui que o Hellinger trouxe uma forma nova de trabalhar e nós, muitas vezes, deixamos passar batido essa contribuição que o Hellinger trouxe. A gente fica lá no antigo, entende? Cabe a nós decidirmos qual abordagem vamos utilizar. Só que para isso a gente precisa conhecer de verdade a abordagem que o Hellinger propôs. Entende? Então, esse outro trabalho de usar como diagnóstico e depois trabalhar em cima é uma abordagem de consciência. É uma abordagem do que já está definido. Ou seja, eu olho ali, está definido que o filho está deslocado achando que é melhor do que a mãe. Ok? Foi descoberto isso. Isso apareceu na constelação. Ah, legal. Agora eu vou fazer um monte de coisa para que esse filho saia desse lugar. Você está entendendo? Aí eu estou olhando para onde? Para o problema ou para a solução? Problema. Né? Quando todo mundo fala, né? Olhe para a solução. Você abre e olhe para a solução. É exatamente o oposto disso. Olhe para o cliente apesar do problema. O problema, ele é transpassado pelo seu olhar. E você olha o que está atrás dele. Né? E o que está atrás é desconhecido mesmo. O que é novo só pode ser desconhecido. Se é algo conhecido, não é novo. Bom, Ô, Pedro, nós estamos nas ordens do amor ainda. Oi. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que você falou, e com o qual o Fernando de Freitas ele trabalha, a gente pode falar que é hoje o que o pessoal fala que trabalha com a constelação estruturada? Assim, a constelação estruturada pode ser usada com a atitude terapeuta de Hellinger. Não, assim, ela pode ser usada como a forma onde vai aparecer o que está no campo. Como que eu te explico isso? Tem duas formas de trabalhar com a constelação estruturada. Uma é dessa forma primeira, né? Eu vejo a estrutura da família, então tem que estar lá pai e mãe atrás, filho na frente, avós mais atrás. Se isso tiver mudado, né? Eu vou ali organizar aquela estrutura para ficar aquele triangulinho bonitinho, né? Com os ancestrais vindo e culminando no cliente, né? E, no máximo colocando a vida na frente para ele olhar, se emocionar, enfim. Né? E se eu trabalho assim, fazendo a escultura familiar, como a Virginia Satir fazia, eu estou trabalhando em cima de conhecimento. Conhecimento é consciência. Consciência é um saber de si. É um conhecer a si mesmo. Só que esse conhecer é sempre por imagens. Sempre por imagens definidas, fechadas, prontas. Então não tem vida aí, você tá vendo? É parado, é morto, entende? Pode haver melhoras. Não, né? Nós não vamos colocar o mérito aqui de se funciona ou não funciona. Esse não é o nosso compromisso, né? O compromisso aqui é conhecer a atitude terapêutica do Hellinger e ver como que, com o olhar
que ele propõe que a gente faça, o próprio... A gente gosta de falar também, né, que o campo traz a solução, e não é o campo que traz a solução. A solução surge no campo, autonomamente. Entende? Nós vamos entender isso também do campo, tá? Então você pode ter uma estruturada, você pode ter uma nos moldes daquela da reconstrutiva, da Carola Castilho. Você pode ter constelações de diversos tipos, inclusive constelações sem forma, né? Que no final das novas constelações o Hellinger se dispõe a fazer, né? Sem colocar forma nenhuma, né? Com movimentos disformes, às vezes com uma dança, às vezes com... Enfim. Eu já vi constelação que era simplesmente deixar o corpo cair, né? Diante do terapeuta. O terapeuta fala, fecha os olhos e pula. E a pessoa deixa o corpo cair. Se ela tem a confiança de deixar o corpo cair para esborrachar a cara no chão, mas o terapeuta acode, claro, né? Esse movimento, se ele vem não porque ele é o que o terapeuta diz que tem que fazer, mas se ele vem espontaneamente, então ali tem algo novo. E desse algo novo, novas coisas podem brotar na vida daquela pessoa. Entendeu? Pedro, mas a estruturada, então, ela foca no problema? Não, a estruturada foca na estrutura. A estruturada quer ver uma imagem bonitinha, certinha. Ok? Tá. A estruturada quer ver pai e mãe atrás, avós mais atrás, filhos na frente, irmãos do lado. A estruturada quer isso. Ela quer a imagem perfeita. Através da imagem, mas focando sempre na solução. Mesmo ela estando toda ali, tudo certinho, você vai atrás da solução. Isso. O que vai diferenciar de um atendimento de consciência e o outro tipo de atendimento, um fenomenológico, vai ser a sua atitude diante da estrutura. Entende? Tá. Se a sua atitude é colocar a estrutura como ela deveria ser, então você está agindo pela consciência. Se a estrutura aparece e, apesar disso, você não fica olhando para como ela deveria ser, você olha para o cliente, então você está fazendo um outro tipo, entendeu? Então, na realidade, colocar o papai e a mamãe atrás do cliente também, se de repente não tiver necessidade, não precisa? Não, nunca precisa. Não? Eu sempre coloco, achando que isso dava força para o cliente. Mas também não é proibido. Você pode colocar e perguntar, quando eles estão aí atrás, você sente mais força? Olha a diferença de atitude. Uma coisa é você falar, vou colocar aqui o pai e a mãe. Agora sinta a força deles. Você está dando uma ordem. Mas e se ele fala, eu não sinto a força? Então você olha. Então vamos olhar para esse que não está sentindo a força. Então se você não sente a força, o que você sente? Vamos ver o que acontece. Vamos nos expor ao que acontece. Mesmo que ele queira assumir o lugar, por exemplo, do pai. Aí você deixa ele pro lugar do pai e fala, como que você se sente aí no lugar do seu pai? E aí ele diz, se for muito uma constelação em grupo, você olha pro rosto do pai e você vai perceber o que existe lá. Se for individual, você pede para a pessoa ficar agora no lugar do pai, você vai ver no rosto dela o que é que existe ali naquele movimento. Entendi. Entende? Uhum. Ô, Pedro. Oi, sim. Só para finalizar a minha pergunta aqui. Uhum. Então, quer dizer que esse movimento fenomenológico eu posso ter tanto na constelação estruturada quanto no movimento do espírito, por exemplo. Exato. Se você já quer fazer, se você quer fazer uma constelação fenomenológica e já acha que tem que ser pelo movimento do espírito, acabou a fenomenologia. Entendeu? Entendi. Porque você já está puxando uma obrigação. Entendi. Uhum. Já está puxando uma necessidade, um conhecimento, um julgamento, que constelações fenomenológicas só podem ser nos moldes das novas constelações.
Entendeu? Bacana. Legal, tô Igual aqui, gostando. gente, que o nome do seminário é atitude terapêutica. É a atitude que muda, não é a forma terapêutica. Você pode ter essa atitude sendo um médico, entendeu? Não precisa ser um constelador. Eu coloquei para consteladores porque é a nossa turma, né? Nossa família aqui com quem eu converso é consteladora. Mas isso pode ser levado para qualquer área. Qualquer área. Oh, posso só falar uma coisinha aqui? Sim. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, ou toda vez que eu vou com a intenção de fazer alguma coisa, é a consciência agindo, né? Uhum. Não é, vamos dizer assim, para onde, né, para onde o Bert Hellinger olha para poder agir, né? Ele olha para esse alvo. E quando eu faço o que eu vou com alguma intenção, eu não estou olhando para esse alvo. Eu estou olhando para aquilo que eu penso, que eu acredito. Isso. Quando a gente faz isso, a gente está olhando para o nosso umbigo. Por mais que a intenção seja de amor com o cliente e tal, se eu tenho necessidades, quais necessidades? Necessidade de ser um atendimento que o cliente acha que foi válido. Necessidade de ser um atendimento que o cliente veja valor diante do que ele pagou, né? Tudo isso é necessidade de quem? Necessidade de estar seguro, de conhecer toda a sistêmica para poder trabalhar. Essas necessidades são de quem? São minhas necessidades. Se elas estão agindo, eu não estou olhando para o cliente, eu estou olhando para mim. É bem por aí mesmo, Claudinha. Eu só não tenho certeza se toda vez que eu quero algo, é a consciência que está querendo. Talvez Não, aí, exista. porque aí passa por uma, acho que uma postura, sei lá, se a gente pode falar que é postura, né? Mas passa por alguma coisa na gente, assim, né? Eu porque não a sei gente também. é como se fosse um canal para que chegue o que precisa chegar. Né? Uhum. Quando você fala assim, não tem jeito, né? Você estava dando exemplo falando do Fernando, né? Não tem um jeito certo ou errado de fazer, cada um faz. É como se cada um fosse uma espécie de canal e cada um faz recebendo da forma que recebe. Né? Ele provavelmente recebe daquela forma o que é para ser feito por ele. Isso. E sai fazendo, né? E sai fazendo. Pedro, eu não quero me estender muito, que eu sei que você está só nas ordens do amor. E tem muita coisa. Mas assim, eu queria fazer duas pontuações. Assim, a primeira é que quando você vai falando, eu vou lembrando de todos os módulos do Imensa Vida, né? Então, eu lembrei do módulo do Mo, que ele pede mesmo para o cliente se jogar no vazio ali, né? Dar o salto, e aí você, né? Ele faz muito isso, eu pude vivenciar isso, assim, é muito legal, assim, você confia no terapeuta e aí você vai mesmo, né? E a outra tem a ver também com os módulos, que eu fico me perguntando, então, por que a gente tem gramática das constelações, por exemplo? Porque é um curso de terapia sistêmica e constelação familiar. De certa forma, como que nós trabalhamos? A gente tem um background sistêmico, né? A gente tem essa coisa de trazer a técnica sistêmica. É constelação sistêmica, né? A gente está trabalhando com imagens da Gestalt, a gente está trabalhando com imagens dos representantes ali. O que vai mudar não é assim, não é para jogar fora esse conhecimento. É para deixar que ele apareça de forma viva na hora que ele tem que aparecer. E não porque eu julgo que ele seja necessário,
Aí é por isso que o módulo de atitude terapêutica é mais para o final, porque você já passou pela fase de conhecer as técnicas e vem o módulo de atitude para mostrar que como você vai utilizar essas técnicas. Entende? Se é colocando elas em primeiro lugar ou se é não colocando elas em primeiro lugar. Se você põe a técnica em primeiro lugar, o cliente fica em segundo lugar, concorda? A atitude terapêutica é colocar o cliente em primeiro lugar. Né? Então, nada de errado com a técnica é boa. É só a forma, né, que muda, a forma de usar, a forma de deixar que ela se manifeste é que é diferente. É aí que está a atitude. Ok? Boas perguntas. Não é perda de tempo, não. Isso vai ajudar a gente daqui a pouco. Tá? Bom, podemos seguir? Equilíbrio entre dar e receber é a mesma historinha. Se a gente está em pares do mesmo nível, se um deu mais, o outro tem que devolver igual. E a gente tem que ficar compensando, A leitura que eu faço dessa lei é: tudo que é retribuível já está equilibrado. Como assim? O que pode haver aqui não é uma falta de retribuição. O que pode haver aqui é uma culpa diante da falta de retribuição. Se há culpa, há necessidade de compensação. Vocês entendem? Se eu estou com a necessidade de compensação, ela surge de uma culpa. Ela surge de um leve desbalancear. Quando eu estou devendo algo para a Silvia me fez um favor. A Silvia vem para cá e eu me sinto aqui. E aí eu sinto a vontade de voltar igual para o mesmo nível dela. A culpa, eu preciso retribuir ela. Na hora que eu retribuo, eu me livro daquela culpa e eu me sinto igual a ela de novo. Entende? Aqui é um comportamento da consciência de culpa e expiação, de culpa e compensação. E quando eu recebo dos meus pais algo e sinto essa culpa, eu sinto essa necessidade de retribuir, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo, aqui, ó, meu pai me deu, ele está aqui em cima, eu estou aqui embaixo. Se eu quero retribuir, o que eu estou querendo fazer na verdade? Ficar aqui igualzinho a ele. Entende? Se eu recebo do meu pai ou da minha mãe algo com culpa, eu não só vou estar sendo arrogante, que eu quero vir para cá, certo? Como eu estou me fechando ao que eu recebo da vida. Como consciência, tá, gente? Sempre vou repetir isso aqui. Ordens do Amor funciona sempre nessa ideia do que o eu tem de si mesmo. Nada disso é verdade perante o movimento da vida. Isso tudo aqui é funcionamento do eu. Funcionamento do eu dentro de um sistema. Ok? É como ele funciona. Tá bom? Vamos passar. Vocês podem me interromper como sempre, tá? A contribuição que o Hellinger trouxe, que ficou mais conhecida, foi isso, né? Pertencimento, hierarquia e ordem, não é mesmo? Mas será que essa foi a maior contribuição que ele trouxe? Será que isso é o máximo que a gente pode aproveitar? Vamos ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. Um sistema familiar colocado em ordem. Olha como é que é bonitinho. Olha como é que agrada aos olhos do terapeuta. É uma obra de arte. Totalmente egoísta. Mas é assim mesmo. Tudo que é dentro da consciência é egoísta, viu, gente? Não se preocupe. Vamos lá. A contribuição sistêmica que o Hellinger trouxe foi exatamente essas 3 leis para dentro do arcabouço sistêmico, para dentro desse compêndio de tudo que se sabe sobre relações dentro de um sistema. Então, ele trouxe a compreensão dos funcionamentos dessas relações nas ordens do amor. Okay? É uma forma simplificada, é uma forma em 3 leis, né, que funciona, a gente vê ela acontecendo, que funciona nos sistemas. Então, essa foi a contribuição que ele deu para a teoria sistêmica, digamos assim. Foi a contribuição de conhecimento dele. Mas a forma como ele encontrou as ordens do amor é que foi a contribuição terapêutica, no meu ver, né? Porque ele mostrou como ele achou isso aqui.
Ele escreve, ele fala em todos os livros como é que ele olhou para isso aqui. Em todos os livros ele diz. Desde Ordens da Ajuda até A Cura, esses mais novos, ele diz em todos os livros. As Ordens do Amor foram surgindo à medida em que ele aplicou repetidamente o método das constelações familiares com uma abordagem fenomenológica. E aí a gente entra nessa tal dessa fenomenologia.